trazer pra vocês, compartilhar, na verdade, um trabalho que eu acho muito bonito, tá? Essas artes não são minhas. Vou deixar no link da descrição a pessoa que é, pra vocês poderem adquirir. São naninhas, todas personalizadas, frente e costa. Olha que coisa mais fofa, são vários personagens. Então eu vim costurar uma pra vocês verem que é muito fácil mesmo. Elas podem ser impressas no A3 e no A4. O arquivo vem em PDF e em CorelDRAW, porque daí vocês podem aumentar ou diminuir o tamanho. Então, assim, eu acho que pra festa de aniversário, pra lembrancinha, pra qualquer ocasião, porque assim, são vários mesmo modelo. Então tem desde o Chaves, a Chiquinha, super-heróis, Mônica, enfim, é uma infinidade de estampas. E caso alguém queira alguma específica, ele também faz. Então eu vou fechar uma pra vocês verem, é super facinho. Vou deixar a nossa menina aqui. As artes, na verdade, elas vêm distribuídas assim, ó. Então aqui eu tenho bracinhos e perninhas, frente e costas. Então o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou pegar essa parte dos bracinhos e perninhas, eu vou separá-las, deixando uma margem, pode ser uma margem pequenininha, tá? Aqui eu tô usando microfibra, eu gosto muito de usar esse tecido. Ela pode ser feita no Oxford, ela pode ser feita também no tactel, qualquer tecido que seja sublimável, porque a gente tá trabalhando com uma estampa de sublimação, né? Então, ela dá pra fazer no tecido da sua preferência. Ó, então aqui tô dividindo bracinhos e perninhas. Gente, vocês vão adorar fazer essas naninhas. Eu já fiz várias, não fiz ainda todas, porque na verdade ele tem disponível 2 arquivos, eu tenho os 2 arquivos, porém eu só consegui fazer a metade de um, mas dá vontade de fazer todas e ficar com todas, ó. No outro vídeo, que na verdade já são 3 vídeos no canal, eu tô usando uma máquina industrial que é a que eu sempre uso. Por que eu vou gravar nessa daqui hoje? Porque eu não tive tempo de buscar uma agulha de acordo com o meu tecido, tá? As minhas agulhas finas, minha máquina estava desregulada, elas quebraram. Então eu vou costurar aqui porque eu tenho agulha de acordo com o tecido nessa máquina. Então vamos lá. Braços e pernas. O que a gente vai fazer aqui para diferenciar um do outro? No braço, como o nosso tecido, a gente vai fazer o nosso Superman, ó. Então, se atentem que assim, ele tem um short vermelho e tem a camisa azul, certo? Então, eu vou posicionar o braço dessa forma. Manga da camisa e as perninhas, a perna e o sapato. Então, todas as artes, elas vão vir, braços e pernas. Tem algumas que elas têm diferenças de braços e pernas, como esse daqui, por exemplo, ó. Então, aqui eu tenho braços e pernas, né, que esse daqui é o nosso Sonic, tá vendo, ó? Então, a gente vai sempre se atentar, olhar bem direitinho na imagem pra ver o que encaixa no que, por conta da costura. Então, vamos lá. Se eu vou costurar, por exemplo, com todas as partes iguais, eu vou começar pelo braço, então eu vou deixar a parte da mãozinha fechada e a manga aberta, que é por onde eu vou encher. Então, vamos lá. Aqui, a gente precisa de colocar ele na luz, pra gente encaixar e deixar bem encontradinho uma parte com a outra, pra na hora da costura, ele ficar bem certinho dos dois lados. Mas é muito facinho. Na hora que vocês pegarem prática, vocês vão fazer rapidinho. Então, vamos lá. No processo, no começo, venho até aqui, a bordinha. Olho se os meus tecidos estão se encontrando. Retrocesso no final, certo?
tiro o excesso. Vamos para o outro bracinho, a mesma coisa. Eu vou deixar as imagens se encontrando. Retrocesso no começo. Veja se tá todo casadinho. Paro minha agulha. Sempre que eu parar a costura, eu paro com a agulha para baixo. Tiro o excesso, certo? Já tenho os dois bracinhos. Agora, nós vamos para as perninhas. As perninhas eu vou fazer o contrário do bracinho. O bracinho eu deixei a abertura da manga aberta, a parte da manga aqui, ó, aberta. As perninhas eu vou fechar essa parte azul que é o sapato e deixar a perninha aberta. Vamos lá de novo, encontrando todo mundo. É muito facinho mesmo de fazer, gente. Máquina de preguiçoso, porque a gente que tá acostumado a costurar com uma máquina industrial, a gente perde totalmente o costume de trabalhar com uma máquina eletrônica. Você só aperta botão, ela baixa, ela levanta a agulha. Ó, vamos para o outro. Deixa eu posicionar todo mundo. Nossa costurinha. Ai. Pronto. Braços e pernas costurados. Hoje eu tenho um ajudante aqui, tá? Se vocês ouvirem alguns mãe quer subir, é o meu ajudante. Bom, vamos lá, braços e pernas. Agora nós vamos desvirar. Eu uso para desvirar a ajuda de um pincel, porque o pincel ele é arredondadinho, né? Ele não tem perigo de furar o meu tecido. Eu tenho um. Vamos lá, o outro bracinho. Perninha. Outra perninha. Agora a gente vai usar o quê? Fibra siliconada, enchimento. Como eu trabalho com bastante artigos para criança, então eu uso a fibra siliconada anti-alérgica. Que daí não tem perigo nenhum para criança e automaticamente para adulto também, né? Tem algumas pessoas que têm alergia. Ó, isso daqui é um enchedor de boneca. Pra quem não conhece, como eu trabalho bastante com boneca de pano, facilita bem a vida na hora da gente encher. Tem pessoas que usam ele para desvirar a peça, para ajudar a arrumar os cantinhos. Como ele tem essa parte de metal, eu não gosto muito, particularmente eu prefiro o pincel. Na hora de encher, a gente enche até ficar
firmezinho, não precisa ficar duro demais. E a gente tem que encher um pouquinho abaixo da nossa marcação aqui pra facilitar a gente costurar. Gente, é muito gostoso de fazer essa peça. Eu consegui costurar aqui, na verdade, como eu tenho criança, né, tenho outras coisas pra fazer, eu consegui fazer. Peguei uma parte do dia pra fazer, eu costurei 12 de uma vez só. As artes já estavam prontas, então assim, entre cortar, costurar, encher e fechar, eu consegui fazer 12, é super rapidinho de fazer. Uma dica legal para quem for trabalhar com esses tipos de arte, né? Porque tem muitas meninas, muitos meninos que trabalham com sublimação, arte personalizados e não trabalham com costura e estão começando. Bom, gente, voltei, precisei de colocar o celular para carregar, então como eu estava dizendo, tem muitas pessoas que estão adotando esse método de costura criativa nos personalizados. Então uma dica para quem for costurar esse tipo de material, isso sem dublagem, tá? O material só mesmo, é legal usar uma agulha bem fininha, eu tô usando aqui na minha máquina a agulha número 9. E mesmo o tecido sendo claro, ó, eu tô fazendo uma costura com uma linha preta, por quê? Para que ele fique uma sombrinha e não fique esbranquiçado, ponto esbranquiçado, porque isso daqui acontece muito se a gente usa uma agulha muito grossa e uma linha muito clara no caso da branca, então ela fica muito visível aqui. Então se a gente usar uma linha mais escura, ó, os pontinhos ficam bem certinho e ele não fica ruim, tá vendo? Então vamos lá. Feitos os bracinhos, as perninhas enchido, agora o que nós vamos fazer? Eu vou passar umas costurinhas de segurança bem na bordinha aqui dessa marcação que a gente tem aqui do início, tá? Então eu vou passar uma costurinha aqui em todo ele. Ó, passar de novo. Bem no pezinho da nossa linha para ajudar a segurar o enchimento lá dentro, para ficar mais fácil a gente colocar no corpinho. Eu passei uma costurinha bem aqui na linhazinha de todos eles. Agora a gente vai começar a montagem do nosso bonequinho. Eu vou pegar a frente do corpo e vou posicionar a minha perninha e o meu bracinho. Então, a maioria dos vetores, ele tem essa divisão, né, de cabeça e tronco, no caso do corpinho. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu braço e vou posicionar nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Porém, a minha costura, eu vou deixar ela um pouquinho para fora, para na hora que eu fechar esse corpo, não correr o risco de eu comer bola e deixar espaço branco no meu trabalho. Então, eu vou posicionar aqui alguns milímetros pra fora, não vou colocar ele reto aqui, rente, tá? Eu vou deixar ele mais pra fora e vou passar uma costurinha nele. Prendi um bracinho. Uma dica que é meia boba, mas é legal, sempre cortem o excesso de linha, principalmente quando for escuro, tá? Porque senão, é que a gente encher, ele vai dar transparência e vai aparecer na parte da frente do nosso trabalho. Peguei aqui meu outro bracinho, vou posicionar da mesma forma, um pouquinho mais pra fora, a minha parte da estampa. E vou prender. Para quem trabalha com etiqueta, né, que a etiqueta é bem importante nos nossos trabalhos, essa daqui é a hora de colocar. Eu optei por colocar embaixo do bracinho a minha etiqueta, para ela ficar assim depois do meu trabalho feito. Então, eu vou colocar
ela ao contrário e também já vou prender ela aqui. Só uma costurinha nela aqui. A minha etiqueta. Os pezinhos. Na hora de colocar os pezinhos, a gente vai colocar, deixar uma distânciazinha aqui mais ou menos, de um dedinho e meio, e posicionar os pezinhos virado pra dentro, da mesma forma que os bracinhos. Por quê? Porque a gente vai deixar o meio das perninhas aberto pra poder encher. Então, eu vou posicionar a minha perninha da mesma forma que o braço, deixando um pouquinho mais pra fora a parte da imagem. Uma costurinha. Vou tirar essas linhas aqui. Minha outra perninha. Vou olhar direitinho a distância que deixou para deixar elas mais ou menos iguais. Quase montado o nosso bonequinho. Bracinhos colocados, etiqueta, perninha. O que nós vamos fazer? Vim com a parte das costas por cima. Aqui nessa hora, eu acho legal a gente alfinetar, porque por mais prática que a gente tenha, só por conta mesmo da arte não andar. Então, eu coloco na luz, posiciono a imagem de baixo com a imagem de cima e prendo com o alfinetinho. Mas eu vou prender, ó, as quinas e o meio da parte de cima. Parte de cima. A junção da cabeça com o corpo, para eles ficarem na mesma direção. A hora que inicia aqui o bracinho com o corpo e a cabeça na parte das costas, eu posiciono e coloco um alfinete. Do outro ladinho a mesma coisa. Posiciono aqui. Como eu falei, isso daqui é questão de gosto, tá? Tem pessoas que eu particularmente tenho muitas peças que eu já faço direto. Nesse caso aqui, eu preferi fazer assim, porque é um tempinho a mais que a gente perde, mas pelo menos você tem uma garantia de que vai ficar tudo certinho na hora que você desvirar e você não vai ter que ficar voltando a peça. Nos cantinhos de baixo, a lateral da perninha, pra gente poder acertar o cantinho. E só. Agora, eu vou pegar essas duas partes de baixo, eu vou esticar, porque como eu vou deixar a abertura na perna pra encher, eu vou começar a costurar por aqui. Então, eu vou encaixar na minha máquina, sempre olhando, por mais que eu alfinetei, se a minha imagem está casando com a de cima com a de baixo. Ó, retrocesso. Aqui nessa parte, eu vou fazer uma costura um pouquinho para dentro do meu início da imagem, tá? Que é justamente para me certificar que vai ficar todo mundo costurado direitinho e não vai ficar nenhuma partezinha branca. Nos outros vídeos eu não tenho, por enquanto ainda, que eu pretendo investir numa impressora maior. Eu tenho impressora A4, mas fica muito bonitinho, fica bem arrumadinho os bonequinhos. Esse vídeo, ele vai ter uma sequência, tá?
Então, na verdade, assim, essa daqui é a primeira parte das artes. Seria a costura da naninha. Eu vou gravar em seguida um outro vídeo, que vai ser continuação desse. Também vai ser com essas artes, mas vai ser uma outra peça. Então, peço para que vocês fiquem de olho, porque para quem é inscrito no canal e já ativou o sininho, então vai receber a notificação. E para quem não for, se gostar dos vídeos, peço para se inscrever, para divulgar, para compartilhar, para dar uma ajudinha no canal, tá? Ó, cheguei na minha outra perninha, eu dei outro retrocesso, para na hora que eu for abrir, para desvirar a minha costura não soltar. Só um pedacinho aqui. Agora a gente vai refilar todo mundo, tirar todas as rebarbinhas para poder desvirar a nossa peça, sempre deixando uma margenzinha, tá bom? Não cortem muito rente a costura, porque se a gente cortar muito rente, depois corre o risco dela soltar. Então, vamos lá, ó, refilei toda a nossa peça, tá vendo? E agora vamos começar a desvirar. Eu vou até afastar um pouquinho a minha máquina, para vocês terem uma visibilidade melhor. Então, assim, ó, deixei a abertura aqui embaixo. É um buraquinho pequeno, tá vendo? Mas o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar primeiro um bracinho. A gente coloca o dedo lá dentro, ó. Puxa um bracinho pra fora. Aqui, ó. Um bracinho. Aí eu vou lá, busco outro bracinho, com toda paciência e calma, tá? Não adianta ter pressa nessa hora. Ó, puxei os dois bracinhos, eu venho trazendo o restante da cabeça pra fora, empurrando com o dedo. Feito isso, eu já trago uma perninha e a outra perninha. O tecido é molinho, o enchimento ele é macio, tá vendo, ó? E aqui nasceu o nosso bonequinho, com um pincel de ponta arredondadinho, ó. Eu venho arrumando meus cantinhos. Como eu falei, assim, isso aqui também é muito de cada um, né? Usar a ferramenta que mais se adapta. Como eu uso um tecido que ele repuxa o fio, então eu tomo muito cuidado para não usar nada pontiagudo, para não estragar o meu tecido, não desfiar. Arrumei todo mundo. Olha que lindo que ficou. Tá vendo aqui? Vamos começar a encher. Vou pegar o meu enchedor de bonecas. Essa hora de encher, para as pessoas que não têm o hábito, outra dica que eu vou dar na hora de encher a peça, simplesmente não é encher, tá, gente? A gente tem que trabalhar com a fibra. Não adianta embolar ela assim, ó, e enfiar lá dentro, porque vai ficar cheio de celulite, pelota, enfim, vai ficar horrível a nossa peça. Então, a gente tem que abrir a fibra e ir colocando ela com calma. Tá vendo? A gente vai enfiando ela lá dentro e vai ajustando para que ela não embole, porque senão nós vamos deformar a nossa peça na hora de encher. Às vezes a peça tá linda, perfeita, mas o enchimento dela foi colocado de forma errada, então a peça fica muito ruim. Ó, vamos colocando ele. Vendo? Caso vocês não tenham uma peça dessa, dá pra usar. Eu usava antigamente, eu peguei
pegava um pincel velho com a cerda já dura, porque assim, ele macio ele não segura, mas se você deixar algum resíduo de alguma coisa, passar um pouquinho de cola, ele segura o enchimento e leva da mesma forma, tá? E não esqueçam de ficar ligadinhos, que a gente vai ter, como eu disse, a continuação dessas artes em um outro vídeo. Eu vou trazer para vocês uma peça bem legal, bem versátil, usando essas artes. Não que essa não seja, como eu falei, essa peça ela é maravilhosa pra gente dar de lembrancinha a toda ocasião, né? Que criança que não gosta, gente, de brincar, de andar, de carregar, de dormir com seu personagem favorito. Mas a outra peça também, ela vai ter uma utilidade bem bacana. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então assim, ó, sempre vou ajustando ele à medida que eu vou enchendo, para eu ir vendo a necessidade de onde eu preciso colocar mais, tá? E vou ajustando. A quantidade é a critério de vocês. É muito de gosto. Então, assim, dá pra gente deixar ela mais molinha, estilo naninha mesmo, não muito cheia. Só que, assim, eu acho que essas artes, elas são tão bonitas, então eu acabei que as minhas, eu deixo elas, não dura, tá? Mas, ó, eu tento deixar elas bem lisinha, bem retinha. Então eu vou colocando o enchimento até onde eu vejo que ele fica todo bem esticadinho. Mas é como eu falei, é muito de gosto. Vocês podem ir colocando e deixando ele mais molinho, mais macio. Não precisa deixar tão cheio. Estamos terminando a nossa peça. Espero que tenha ajudado. Porque, como eu falo, ninguém aprendeu sabendo, então ninguém nasceu sabendo. Então todo ensinamento, todo aprendizado é legal. As dicas daí de tecidos, de agulhas, de linha para quem tá iniciando. São dicas bem bacanas. No meu começo eu apanhei muito, acabei tendo que descobrir essas coisas sozinha, fazendo teste, dando errado e fazendo de novo. Então, assim, às vezes as pessoas acham que mas ela tá falando besteira, só pra ganhar tempo. Gente, mas não é. Não é uma coisa que a gente precisa e faz toda a diferença no nosso trabalho. Ó, então eu vou ajustando, se precisar voltar lá em cima, eu coloco a minha ferramenta lá dentro e vou levando o meu enchimento sem fazer bolo nele, tá? Sem embolar. Vou sempre olhando ele as costas e a frente pra ver como que ele tá ficando. Vai ficar todo bonitinho por igual. Pronto. Está pronta a nossa naninha. Agora, o que eu vou fazer com essa abertura aqui de baixo? Para ganhar tempo, eu vou fechar na máquina mesmo. Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer uns pontinhos invisíveis aqui, fazer uma costurinha à mão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar para minha máquina de costura de novo. Trazer ela pra cá. Vou colocar uma linha
da cor da minha arte, onde eu vou passar a costura externa pra fora. Eu vou ajustar na minha máquina, puxando ele aqui, ó, fazendo com que as duas partes fiquem bem juntinha. E vou passar uma costura bem na beiradinha. Então, aqui a gente aperta ela pra ela ficar magrinha. Retrocesso. Não sei se tá dando aí pra vocês verem, mas assim, é só apertar ela e vir com uma costurinha bem na beiradinha. E está pronta a nossa peça. Como eu falei, se vocês tiverem preferência, pode fazer essa costurinha à mão, tá? Fazer uns pontinhos invisíveis. Pra quem não conhece, no YouTube tem vários vídeos ensinando a fazer costura invisível. Ó, tá vendo aqui? Então, ó, fiz aqui na beiradinha. Passei uma costura bem na beiradinha aqui pra poder fechar, tá vendo? Ó, aí a gente ajeita ele, dá umas amassadas, umas apertadas. Aproveita isso antes de entregar pra cliente. E olha, gente, que lindo, que perfeito. Eu fiquei apaixonada por essas artes, como eu falei. Ó, tá vendo aqui? Acabou que ficou, né, montei aqui todas as minhas artes, eu montei por casalzinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Logo mais vai ter o outro vídeo. Vou postar o grupo nos grupos que eu tenho acesso. Para quem, como eu disse, é inscrito e ativou o sininho, vai aparecer a notificação. Se vocês puderem, para ajudar o canal, se inscrevam. Indiquem para os amigos, compartilhem. Muito obrigada, até a próxima!